O milionário transforma a vida de mendiga negra, chorando na rua com um segredo surpreendente. A calçada estava fria e molhada. Ana, uma jovem de olhos grandes e tristes, se encolhia em um canto, com um cobertor surrado que mal a aquecia. O aroma de café fresco flutuava pela rua, misturando-se com o cheiro da chuva. Ela não podia acreditar em como sua vida tinha mudado em questão de dias, do luxo do hotel onde trabalhava, servindo pratos requintados para os ricos e famosos. Agora estava ali, invisível, dilacerada por uma demissão inesperada. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto as lembranças de um mundo que parecia tão distante a consumiam. E o silêncio da madrugada, um carro brilhante se aproximou. O motor rugiu ao parar e uma porta se abriu. David, um milionário conhecido por suas extravagâncias, encostou-se ao veículo, admirando a cena triste diante dele. Ele estava cansado das festas glamorosas, dos sorrisos falsos, dos olhares de reprovação. O dinheiro não ia, até que seus olhos pousaram sobre Ana. A imagem dela, fragilizada e chorando, fez seu coração apertar. "Oi, você está bem?" Ele se aproximou. O tom de sua voz tinha um resquício de suavidade que surpreendeu a própria Ana. Ela olhou para ele, e aquela expressão genuína a fez hesitar. O contraste entre seu terno caro e seu cobertor sujo parecia um eco de suas vidas tão diferentes. Ele a convidou para um tour gastronômico, como um impulso de compaixão. Mas Ana hesitou. O mundo de David era o que ela mais detestava. A superficialidade a incomodava. Contudo, algo naquele homem a intrigava. Ao redor de uma mesa simples, eles saborearam uma refeição abundante, mas também cheia de história. David observou como Ana fechava os olhos a cada garfada, como se experimentasse uma sinfonia de sabores. Quando ele perguntou sobre isso, ela contando uma lembrança distante. "Na infância, participei de uma competição de pimenta. Foi a coisa mais horrível e emocionante da minha vida." Uma chama se acendeu em seu olhar, e ela revelou a sensibilidade que tinha para os sabores. Um talento escondido, resultado da luta pela sobrevivência. A conexão entre eles crescia, e à medida que compartilhavam refeições simples, ambos desnudavam suas inseguranças. Ana tentava esquecer a realidade das ruas, os sussurros da miséria, enquanto David lutava contra a solidão que sua riqueza impunha. Eles riam, trocavam histórias e, por um momento, a dor parecia menor. Mas a vida, com suas armadilhas implacáveis, tinha outros planos. Durante uma pausa para o café, um incidente embaraçoso ocorreu. Um simples derramamento se transformou em um mal-entendido que ameaçava arruinar a reputação de David. Olhares de reprovação surgiram como tempestade. Segredos começaram a saltar, e a fragilidade de suas vidas estava exposta. Ana olhou nos olhos de David. A pergunta a consumia, e naquele momento crítico, uma escolha difícil se apresentava à sua porta. O que ela decidiria não afetaria apenas seu futuro, mas também o de David, moldando um labirinto de sentimentos e incertezas que se entrelaçava entre eles de forma surpreendente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhou nos olhos de David, os sentimentos se agitando como tempestade em sua mente. O verdadeiro drama começou quando uma mulher que parecia ter saído de um filme surgiu no meio do mal-entendido. Seu olhar era carregado de desprezo. David, o que você está fazendo aqui com essa mendiga? Um vestido luxuoso, seus cabelos perfeitamente penteados e talvez sua voz ressoasse como um estalo de chicote no ar gelado. Ana sentiu seu coração acelerar. As palavras dela pareciam cortar a atmosfera. David hesitou, seu semblante endurecendo. Ela é uma amiga, Rosa! Isso não é da sua conta! O choque nas expressões de quem estava ao redor era quase como um mural tremendo de críticas. Murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. Olha, ele está realmente se misturando com a ralé. Isso não é adequado para um homem como ele. A frustração pulsava em Ana. Aquela cena era surreal, como um pesadelo que se desenrolava diante dela. Ela queria fugir, voltar para la calzada, para el lugar onde la dor era previsible, sem surpresas. David, Ela começou, mas ele a interrompió. No, Ana, você tiene que ouvir isso. Ele parecia desesperado. Eu não vou deixar que ella me controle. Es para nosotros. Mas Rosa não estava dispuesta a se calar. Você precisa entender que sua imagem está em juego aqui. Não podemos nos permitir ser vistos juntos. Ana sentiu suas manos tremen, a voz sufocada pela súbita onda de intimidação. Uma mulher rica, que não conhecia nada da luta dela, tentando decidir o que era certo ou errado. Você não sabe nem quem eu sou. Ela disparou, as palavras saindo mais como um grito do que como uma afirmação. Nesse momento, um homem mais velho se aproximou, olhar fixado em David. O que você faz aqui, garotão? Deixou de lado seus verdadeiros amigos por ela? As palavras eram lâminas afiadas. E Ana percebeu que David estava preso em uma armadilha tecida por suas próprias escolhas. Ela sentiu um nó se formar na garganta. Não era apenas a pressão social que o cercava, mas o mundo que exigia dele lealdade que ele não poderia seguir. Mas o que mais a chocou foi quando um segundo homem, semelhante ao primeiro, surgiu do nada. Ele exibia um sorriso falso, mas um brilho malicioso em seus olhos. Sabe, David, eu ouvi algumas coisas sobre sua família que me deixaram curioso. A atmosfera mudou rapidamente, como se uma sombra tivesse coberto o local. Ana ficou paralisada. O homem continuou. Às vezes, a fortuna que você ostenta pode ser um fardo maior do que a pobreza. Quantas dívidas não estão escondidas atrás daquele sorriso? O tom de deboche intensificou a tensão. David parecia perder o controle. Já não era apenas uma questão de estar com Ana, mas de expor um passado que ele mantinha oculto. Ana não compreendia, mas sentiu que algo enorme estava prestes a desabar. O olhar de David se distanciava, enquanto ela se perdia nas palavras dele. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava tremendo. Aquelas palavras, aquela ameaça, mudaram tudo. De repente, os papéis se inverteram. O que era um momento de descoberta sobre si mesmos se transformou em uma batalha de segredos e desconfianças. Ana viu David vulnerável. Era como se um véu estivesse sendo puxado, revelando as rachaduras em sua vida. E nesse instante crítico, a escolha de Ana se tornou sombria. Ela poderia se afastar,
levar consigo a habilidade de sobreviver que sempre teve, ou ficar e lutar contra um mundo que não era seu. Uma verdade sussurrada se instalou em seu coração. O que ela realmente sabia sobre ele? O que mais poderia ser escondido nas sombras de sua história? O futuro, agora mais incerto do que nunca, se desenhava diante dela como um labirinto de escolhas e segredos. Ana estava em choque. As palavras do homem ecoavam em sua mente, como se um tambor estivesse batendo forte e rápido. O que você quer dizer com isso? A voz de David estava tremendo, e ela se sentia presa entre um mundo que nunca desejou e outro que parecia desmoronar em torno deles. O olhar dele estava cada vez mais distante, uma confusão surgindo ali, como uma tempestade se formando no horizonte. O que era um simples encontro entre duas almas perdi. A tensão era palpável. A sala estava carregada de murmúrios e olhares inquisitivos, todos ali, observando, avaliando. Ana sentiu o frio da rejeição, como se cada pessoa ao redor estivesse esfregando sal em feridas abertas. Então, uma figura inesperada apareceu. Uma mulher, diferente de Rosa. Não era rica ou sofisticada, mas tinha um olhar penetrante e um ar de quem tinha vivido muito. Chega! Sua voz estava cheia de autoridade. David, você não pode deixar que esses parasitas te controlem. Era como se uma brisa fresca tivesse cortado o calor sufocante da sala. Todos se viraram para ela, surpresa evidente nos rostos. Quem é você? Rosa perguntou. Seu tom ácido transformou-se em incredulidade. Meu nome é Lúcia, e eu conheço Davi de um tempo muito antes de você. A mulher deu um passo à frente, parecia pronta para uma batalha. Ana piscou, tentando entender. Ela conhecia David? O que mais havia por trás daquela fachada elegante? Você não sabe do que está falando. David protestou, mas sua voz estava vacilante. O rosto de Lúcia estava firme, a determinação emanando dela como uma muralha intransponível. Ah, mas eu sei sim. Eu sei sobre seu passado, seus pais, as dívidas. Você acha que se livrou disso com dinheiro? Não! Essa vida te persegue. As palavras de Lúcia criaram um silêncio congelante, como se o ar tivesse desaparecido da sala. A verdade estava ali, nua e crua, e Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que essa mulher sabia que ninguém mais sabia? Como você? David começou, mas Lúcia não o deixou terminar. Como eu sei? Porque eu sou a irmã que você abandonou para trás. O que sua mãe jamais sabia é que o dinheiro não resolve tudo. Ela morreu sem saber que você se esqueceu de nós. As palavras cortaram como uma faca. Ana ficou paralisada, sentindo a tensão elétrica de um escândalo prestes a desmoronar. As reações ao redor estavam em alvoroço, olhares de incredulidade, sussurros nervosos, como se a atmosfera tivesse mudado completamente. Rosa, que antes era tão confiante, agora estava em choque. O murmúrio se transformou em um rugido de indignação e curiosidade. Uma tempestade prestes a se formar. David estava em choque, seu rosto pálido. Lúcia, eu pensei que você estivesse morta. Ela o interrompeu, a dor evidente em sua voz. Você esqueceu de mim. Achou que poderia escapar da sua história, mas a verdade sempre volta.
Ana sentiu seu coração disparar, suas emoções abaladas. Tudo o que pensava conhecer sobre David desmoronava. O homem que parecia tão forte, tão seguro, agora era um garoto assustado, preso em seu próprio passado. E ela? Onde isso a deixava? Antes que pudesse processar tudo, houve o estrondo. Um grupo de pessoas, empurrando a porta, invadiu o espaço. Eram paparazzi, flashes de câmeras disparando como fogos de artifício, capturando o drama em tempo real. David estava lá, com seu passado exposto e sob os holofotes. Ana queria correr, mas estava paralisada. Aquela cena estava se tornando pública. Sua vida, a de David, agora era um espetáculo para o mundo inteiro ver. O que eles fariam agora? Como lidar com isso? Uma nova dúvida a consumia. Ela olhou para David, seus olhos buscando uma resposta que ele não tinha. A reviravolta tinha chegado sem aviso. E as consequências desse momento apenas começavam a se desenhar. Um grito cortou o ar. Como você pode ser irmão dela e estar com uma mendiga? Uma voz ecoou, criando uma onda de risadas e crueldade. Essa não era uma história qualquer. Era um escândalo em construção. E nesse momento, Ana percebeu que o destino deles estava preso nas garras de um mundo que parecia se alegrar com a desgraça alheia. Como eles poderiam enfrentar isso juntos? O futuro agora lhes parecia mais incerto do que nunca. Ana estava em choque. As palavras do homem ecoavam em sua mente, como se um tambor estivesse batendo forte e rápido. O que você quer dizer com isso? A voz de David estava tremendo, e ela se sentia presa entre um mundo que nunca desejou e outro que parecia desmoronar em torno deles. O olhar dele estava cada vez mais distante. Uma confusão surgindo ali, como uma tempestade se formando no horizonte. Os flashes das câmeras estouravam como fogos de artifício. Os murmúrios da multidão se tornaram um ruído ensurdecedor. Mas Ana só conseguia escutar seu coração acelerado. Antes que pudesse processar tudo, Lúcia continuou. Sua voz agora firme, como um martelo. Você precisa enfrentar a verdade, David. Sua família não é apenas a fortuna que você carrega, mas também as mentiras que deixaram você preso. Rosa, a mulher em um vestido luxuoso, ficou sem palavras. O ar pesado entre eles parecia vibrar, e a tensão crescia a cada segundo. Ana sentiu um nó na garganta e olhou ao redor, buscando alívio. Mas foi aí que aconteceu. Uma explosão de risadas cortou o ar. Ei, cadê a paparazada? Isso está mais divertido que um filme de Hollywood. Um homem de óculos escuros e cabelo desgrenhado apareceu, acompanhado de alguns amigos. Eles riam alto, exibindo suas câmeras como se fossem troféus. Vocês vão adorar isso. O homem se aproximou de Lúcia e, num movimento bruto, puxou algo do bolso. Olhem o que eu encontrei. Era um celular e na tela fotos de David e Ana. Olhem esses dois. Ele com a mendiga e ela com o olhar de quem acabou de ganhar na loteria. Ana paralisou. Foi como se o chão desaparecesse debaixo de seus pés. As fotos mostravam momentos íntimos sobre eles, risos compartilhados durante o jantar. Mesmo a cena da calçada, onde tudo havia começado. Aquilo não deveria ter vazado. A dor cortou fundo como uma lâmina afiada. Ela queria gritar, correr, mas estava presa. David segurou a cabeça, sua expressão se transformando em desespero. Não era para isso acontecer. Ele se virou para a multidão, sua voz ecoando. Essas fotos são distorcidas. Eu não sou quem vocês pensam. Enquanto a confusão se espalhava,
Lúcia se lançou contra o homem com o celular. Você não pode fazer isso. A vida dele não é um espetáculo. Mas as palavras dela foram engolidas pelo som dos flashes. O homem apontou novamente para David. E você, milionário, não será assim que sua história vai acabar, com essa mulher insignificante? Ele riu, e a multidão seguiu seu exemplo, as risadas se espalhando como uma praga. Ana se sentia pequena, insignificante, sufocada sob o olhar público. O que tudo isso significava? Enquanto suas memórias se aglomeravam, ela viu David, finalmente se perdendo. Seu rosto estava pálido e o brilho de segurança que uma vez teve estava desaparecendo. Ele estava sendo despedaçado na frente dela e a culpa a consumia. Mas então, no meio do caos, uma voz baixa cortou o barulho. Todo esse drama e ninguém se importa com a verdade. Era uma mulher do fundo da multidão. Ela não era bonita, mas tinha uma aura poderosa. O que importa não é quem vocês pensam que são, mas quem vocês realmente são. Se calaram, como se um feitiço os tivesse prendido. Ana foi tomada pela dúvida, seu coração batendo forte por uma razão que ainda não compreendia. O que essa mulher queria dizer? O que mais poderia ser revelado? Enquanto segurava o olhar de David, seu interior queimava com perguntas. A mulher continuou, olhando fixamente para David. Você pode ter uma fortuna, mas isso não é nada se você não confrontar quem realmente é. E essa mulher? Ela apontou para Ana. Ela é a chave que pode te libertar, se você parar de se esconder. Ana sentiu um frio na espinha. A intimidade daquelas palavras a desarmou, e tudo o que conhecia sobre David estava agora em questão. As peças do seu quebra-cabeça emocional estavam se movendo. O que realmente sabiam um do outro? O tumulto voltou a surgir, mas Ana ficou ali, paralisada. Os olhares se voltaram para David, e só então ela percebeu a verdade devastadora. Se ele não pudesse enfrentar o que vinha de seu passado, eles estavam perdidos. E tudo isso, toda essa confusão, estava apenas começando. Ana estava em choque. As palavras do homem ecoavam em sua mente, como se um tambor estivesse batendo forte e rápido. O que você quer dizer com isso? A voz de David estava tremendo, e ela se sentia presa entre um mundo que nunca desejou e outro que parecia desmoronar em torno deles. O olhar dele estava cada vez mais distante, uma confusão surgindo ali, como uma tempestade se formando no horizonte. Os flashes das câmeras estouravam como fogos de artifício. Os murmúrios da multidão se tornaram um ruído ensurdecedor. Mas Ana só conseguia escutar seu coração acelerado. Antes que pudesse processar tudo, Lúcia continuou, sua voz agora firme, como um martelo. Você precisa enfrentar a verdade, David. Sua família não é apenas a fortuna que você carrega, mas também as mentiras que deixaram você preso. Rosa, a mulher em um vestido luxuoso, ficou sem palavras. O ar pesado entre eles parecia vibrar, e a tensão crescia a cada segundo. Ana sentiu um nó na garganta e olhou ao redor, buscando alívio. Mas foi aí que aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, como um trovão distante. Uma estrondosa explosão ecoou na esquina da rua, e pessoas gritaram em pânico. Um carro entrou em cena, uma SUV preta dirigindo em alta velocidade, e parou bruscamente a poucos metros da vida e Ana. As portas se abriram com um estrondo e homens armados pularam lá de dentro. Afastem-se! Afastem-se! Eles gritaram com vozes autoritárias, enquanto apontavam armas para a multidão, que se dispersou em um frenesi de gritos e correria.
Ana ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto tudo ao seu redor se tornava um turbilhão de pânico. David, a expressão de horror estampada em seu rosto, tentou puxá-la para longe, mas foi impedido por um dos homens, que o agarrou com força. Você é quem estamos procurando! O homem rosnou, sem deixar espaço para objeções. A pele de David ficou pálida, e Ana sentiu que todos os olhares estavam sobre eles, como se fossem peixes em uma rede, não havendo como escapar. O homem que segurou David o empurrou contra um dos carros, a força do impacto fazendo barulho. Você não deveria ter se metido com a gente. O que você fez? A raiva na voz dele era palpável, como um veneno se espalhando pela atmosfera. Ana mal conseguia respirar, a adrenalina pulsando em suas veias. O que estava acontecendo? Uma mulher apareceu atrás dos homens armados. Ela tinha uma presença imponente, cabelos escuros e uma expressão decidida. Parem! Ele não tem nada a ver com isso. Sua voz cortou o ar. Era Lúcia, e Ana não conseguia entender por que a irmã de David estava ali, olhando com desespero. Você o defende? Ele escondeu a verdade de você. Ele não é o que parece. O homem que segurava David permanecia firme, mas algo na voz de Lúcia o fez hesitar, mesmo que por um segundo. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que era essa verdade? O que David havia escondido? A tensão era insuportável e seu coração batia descompassado. Lúcia piscou como se isso fosse um segredo selado. Foi quando outro homem se aproximou, irrompendo da confusão, com uma expressão furiosa. Ele se aproximou de Lúcia, colocando a mão em seu ombro. Você não pode deixá-lo escapar. Ele sabe de tudo! O impacto das palavras dela iluminou a cena, criando um caos de sentimentos. Ana olhou para David, agora mais confuso do que nunca. O que ele sabia? E por que todos estavam tão famintos por essa verdade? O momento de calma que fugira havia se dissipado, substituído por uma tempestade de emoções e revelações na ponta da língua. O que eles estavam prestes a descobrir poderia destruir tudo. A mulher de olhar intenso estava agora diante de todos. Enganaram vocês. David não é o único culpado. Ele está sendo usado. O clamor de suas palavras ecoou no ar como um feitiço. Ana se sentiu puxada para um redemoinho que era maior do que ela. O que quer que fosse que estivesse escondido estava prestes a vir à tona. As armas ainda estavam apontadas e o desespero dominava o cenário. O que David já escondera e a que isso tudo fazia alusão? O futuro agora parecia uma cortina de fumaça. E a única certeza era que o jogo estava mudando. E Ana sentia que seria parte de uma verdade que estava prestes a abalar as raízes de tudo o que conhecia. Ana estava em choque. As palavras de Lúcia ecoavam como um trovão em sua mente. O que você quer dizer com isso? David, apanhado entre a raiva e o desespero, parecia perdido. O olhar dele estava cada vez mais confuso, uma tempestade prestes a desabar. Os flashes das câmeras estouravam como fogos de artifício. O murmúrio da multidão crescia, um mar de vozes bisbilhoteiras. Mas Ana não conseguia se mover. Era como se o tempo tivesse parado. Lúcia tinha lançado uma bomba e tudo ao redor explodia em fragmentos de caos. Você tem que ouvir a verdade, David, continuava Lúcia, a voz firme, mas os olhos cheios de dor. Ana sentia a tensão no ar, como um fio prestes a se romper. Você não sabe o que está se escondendo por trás da sua fortuna. De repente, uma voz cortou o barulho. É verdade! Uma mulher da multidão, com uma expressão de raiva, levantou-se. Você não deve confiar nele, Ana. Ele te mentiu.
As palavras dela eram como facas, cortando o que restava da solidão que Ana havia construído em torno de si. O caos se espalhou, as câmeras giravam, capturando cada movimento. David tentou se soltar do homem que o segurava, mas foi em vão. "Eu não sou quem você pensa!" ele gritou, mas a multidão já tomara uma decisão. Murmúrios de reprovação se espalharam. "Olha, o rico na verdade é um traidor!" Ana começou a sentir sua própria identidade se desfazer, as peças do quebra-cabeça da sua vida se misturando. Ela olhou para David. Sua expressão de desespero a fazia sentir uma dor aguda. No entanto, o que a mulher tinha dito a fez questionar tudo. O que mais ele escondia? O que mais ela não sabia? Uma súbita explosão de risadas cortou o ar. "Olhem, tem uma situação de novela acontecendo." Um cara da multidão, claramente se divertindo, apontou para eles. As risadas aumentaram. Ana se sentiu encolher, como se o chão estivesse se abrindo. Mas antes que pudesse processar a situação, algo ainda mais dramático aconteceu. O homem que segurava David se virou para Lúcia e disparou. "Você não sabe o que realmente está em jogo aqui." Então, de repente, o homem pegou uma pequena caixa de dentro do casaco e a arremessou para o chão a poucos metros deles. Uma explosão ensurdecedora aconteceu. O som ecoou como uma bomba e a multidão se dispersou em pânico. Ana caiu no chão, protegendo a cabeça com os braços. O cheiro de fumaça invadiu seus pulmões e a visão se tornou uma névoa caótica. Gritos, correria. David estava gritando, mas Ana não conseguia ouvi-lo. Tudo estava desmoronando ao seu redor. Quando a poeira assentou, Ana levantou a cabeça cautelosamente. David estava no chão, uma expressão de horror estampada no rosto. O homem que antes parecia tão seguro, agora estava na linha de frente de algo muito maior. Ela olhou para Lúcia. A irmã de Davido tinha um olhar intenso, o que ela sabia que os outros não sabiam. Mas o verdadeiro choque veio quando Ana viu o que estava aparecendo no chão, sob os detritos da caixa. Era uma pasta semi-aberta, revelando documentos importantes. Nomes, números e uma palavra que fez seu coração gelar. Lavagem de dinheiro. O rosto de David empalideceu. "Não, isso não é possível!" ele sussurrou, olhando para a pasta, como se ela tivesse o poder de arruinar completamente sua vida. O murmúrio da multidão começou a crescer novamente, agora cheio de curiosidade e terror. O que mais estava escondido por trás daquela fachada de riqueza e sucesso? Ana sentiu um nó na garganta. A raiva, o medo, a confusão se misturavam, e ela percebeu que tudo o que acreditara sobre David poderia ser uma grande mentira. E no lugar daquela fragilidade, havia uma nova realidade prestes a emergir. David não era apenas um milionário perdido. Ele era parte de um mundo obscuro que talvez não tivesse como escapar. O que significava isso para ela? O que eles fariam agora? O futuro, que antes parecia promissor, agora estava envolto em mistério e perigo. O que mais eles estavam prestes a descobrir? A única certeza era que tudo tinha mudado para sempre e nada seria como antes. Ana estava paralisada, seus olhos fixos na pasta que jazia no chão. Os murmúrios da multidão se intensificavam. A tensão no ar era densa.
A palavra lavagem de dinheiro reverberava em sua cabeça como um eco monstruoso. O que mais David escondia? O que ele realmente era? E por que ele estava sendo atacado? David havia se afastado da multidão, lutando contra o homem que o segurava. Eu não sou um criminoso! Ele gritou, a voz embargada. Mas a incredulidade no olhar de todos dizia o contrário. Ana queria gritar, queria correr em direção a ele, mas suas pernas estavam pesadas como chumbo. Olha, só vou fazer uma pergunta. A voz do homem que segurava David ficou suave, quase sussurrando. Você vai se entregar ou vou fazer isso do meu jeito? Os olhos de David se encheram de desespero, enquanto Ana sentia o coração disparar. O que ele diria? Nesse momento, algo inusitado aconteceu. Uma mulher se destacou na multidão, com um olhar aterrorizado. Parem! Vocês não sabem com quem estão lidando! A multidão hesitou, confusa com a súbita interrupção. A mulher era conhecida de Ana, uma vizinha da calçada. É verdade, ele não é quem vocês pensam, gritou a mulher. Mas seu olhar estava fixo em Ana. Ana, você precisa saber a verdade. O silêncio caiu como um peso sobre todos. David estava ainda mais pálido. E Ana sentiu um nó se apertar na garganta. O que essa mulher queria dizer? A verdade sobre quem ele realmente é. A sua vida não é apenas um acidente. A mulher avançou com passos firmes. Ele não pode ser preso. Não agora. Ele é meu irmão. A revelação cortou o ar. Meu irmão? A palavra saiu como um sussurro desesperado. David encarou Ana, os olhos dele refletindo um mar de emoções. Não pode ser. Ana, ouça. Há muito tempo, eu e David éramos uma família, mas tudo mudou. A mulher chorava, a emoção transbordando em seu rosto. Eu fui forçada a assumir. David não sabia que eu estava viva, que eu tinha me escondido e que eu tinha uma vida inteira cheia de horrores. A verdadeira razão por trás da fortuna dele é muito mais sombria. Nesse momento, algo estourou dentro de Ana, como um balão estourando. O que essa mulher estava dizendo? Todo mundo que cercava David, toda a riqueza, os segredos abafados, era parte de algo muito maior e mais obscuro do que qualquer um poderia imaginar. Os murmúrios cresceram novamente, mas Ana estava atordoada. Stephen, você está mentindo! David parecia desabar, vergonha e confusão estampadas em seu rosto. A intensidade do momento era palpável, e a multidão, antes ansiosa por o espetáculo, agora estava absorvendo essa nova revelação. Socorro! O que você está fazendo? Foi tudo o que Ana conseguiu murmurar, sentindo o ar escapar de seus pulmões. As palavras da mulher eram como facas, cortando suas esperanças. David não é apenas um milionário. Ele é um alvo, uma ameaça. O que ele não sabe é que a verdadeira fortuna da família esconde segredos que podem destruí-lo. A mulher gaguejou, as palavras vindo com dificuldade, mas com uma clareza cortante. Ana olhou de volta para David. Ele estava tremendo, lutando para entender a tempestade que seus dias de conforto estavam prestes a se transformar. Os olhares da multidão eram agora interrogativos, a expectativa no ar tornando-se quase insuportável. E antes que elas pudessem processar a avalanche de revelações, o homem que segurava David gritou: "Pare de falar bobagens ou vou fazer isso do meu jeito." A tensão estava no auge
e a atmosfera era carregada de medo e incerteza. Ana percebeu, em um flash de lucidez, que havia muito mais em jogo. Não eram apenas as vidas deles ali expostas, mas um mundo sombrio que ameaçava desmoronar sobre eles. A pergunta nascia: e se o que estava prestes a ser revelado fosse ainda mais devastador do que poderiam imaginar? A vida deles estava prestes a mudar para sempre, e Ana sentiu o frio da incerteza crescendo dentro dela. Ana estava paralisada, seus olhos fixos na pasta que jazia no chão. Os murmúrios da multidão se intensificavam. A tensão no ar era densa. A palavra lavagem de dinheiro reverberava em sua cabeça como um eco monstruoso. O que mais David escondia? O que ele realmente era? E por que ele estava sendo atacado? David havia se afastado da multidão, lutando contra o homem que o segurava. Eu não sou um criminoso, ele gritou, a voz embargada. Mas a incredulidade no olhar de todos dizia o contrário. Ana queria gritar, queria correr em direção a ele, mas suas pernas estavam pesadas como chumbo. Olha, só vou fazer uma pergunta. A voz do homem que segurava David ficou suave, quase sussurrando. Você vai se entregar, ou vou fazer isso do meu jeito? Os olhos de David se encheram de desespero, enquanto Ana sentiu o coração disparar. O que ele diria? Nesse momento, algo inusitado aconteceu. Uma mulher se destacou na multidão, com um olhar aterrorizado. Parem! Vocês não sabem com quem estão lidando. A multidão hesitou, confusa com a súbita interrupção. A mulher era conhecida de Ana, uma vizinha da calçada. É verdade? Ele não é quem vocês pensam? Gritou a mulher, mas seu olhar estava fixo em Ana. Ana, você precisa saber a verdade. O silêncio caiu como um peso sobre todos. David estava ainda mais pálido, e Ana sentiu um nó se apertar na garganta. O que essa mulher queria dizer? A verdade sobre quem ele realmente é? A sua vida não é apenas um acidente. A mulher avançou com passos firmes. Ele não pode ser preso. Não agora. Ele é meu irmão. A revelação cortou o ar. Meu irmão? A palavra saiu como um sussurro desesperado. David encarou Ana, os olhos dele refletindo um mar de emoções. Não pode ser. Ana, ouça! Há muito tempo, eu e David éramos uma família, mas tudo mudou. A mulher chorava, a emoção transbordando em seu rosto. Eu fui forçada a sumir. David não sabia que eu estava viva, que eu tinha me escondido e que eu tinha uma vida inteira cheia de horrores. A verdadeira razão por trás da fortuna dele é muito mais sombria. Nesse momento, algo estourou dentro de Ana, como um balão estourando. O que essa mulher estava dizendo? Todo mundo que cercava David, toda a riqueza, os segredos abafados, era parte de algo muito maior e mais obscuro do que qualquer um poderia imaginar. Os murmúrios cresceram novamente, mas Ana estava atordoada. Steven, você está mentindo! David parecia desabar, vergonha e confusão estampadas em seu rosto. A intensidade do momento era palpável, e a multidão, antes ansiosa por um espetáculo, agora estava absorvendo essa nova revelação. Socorro! O que você está fazendo? Foi tudo que Ana conseguiu murmurar, sentindo o ar escapar de seus pulmões. As palavras da mulher eram como facas, cortando suas esperanças. David não é apenas um milionário. Ele é o alvo, uma ameaça. O que ele não sabe é que a verdadeira fortuna da família esconde segredos que podem destruí-lo. A mulher gaguejou, as palavras vindo com dificuldade, mas com uma clareza cortante. Ana olhou de volta para David. Ele estava tremendo, lutando para entender a tempestade que seus dias de conforto
estavam prestes a se transformar. Os olhares da multidão eram agora interrogativos, a expectativa no ar tornando-se quase insuportável. E antes que elas pudessem processar a avalanche de revelações, o homem que segurava David gritou: "Pare de falar bobagens ou vou fazer isso do meu jeito." A tensão estava no auge e a atmosfera era carregada de medo e incerteza. Anna percebeu, em um flash de lucidez, que havia muito mais em jogo. Não eram apenas as vidas deles ali expostas, mas um mundo sombrio que ameaçava desmoronar sobre eles. A pergunta nascia: o que realmente aconteceria se a verdade emergisse das sombras? E enquanto a vida de David se torcia em torno de um destino traçado por segredos, Anna se viu arrastada em um turbilhão que poderia destruir tudo. Subitamente, um grito agudo quebrou o caos. Uma jovem, de cabelos castanhos e rosto pálido, emergiu da multidão como um raio. "Parem! Eu sou a razão!" Ela estava ofegante, apressada. Olhando nos olhos de David, a voz dela tremia. "Eu sei por que estão atrás de você." A multidão parou. O homem que segurava David olhou atentamente, como se percebesse que ela poderia ser a chave para algo muito maior. David tentou se mover, mas as correntes invisíveis de pavor e expectativa o seguravam. A jovem continuou: "Tem a ver com as dívidas. Uma verdade que vocês nunca souberam." Anna sentiu o coração parar. A cada palavra da jovem, o chão sob seus pés parecia se abrir. Qual era essa verdade? O que mais estava sendo escondido? A jovem respirou fundo e, com uma coragem desesperada, disse: "A fortuna da sua família é sangue. Sangue que acabou com vidas inocentes. O mundo ao redor deles balançou. O peso da revelação caiu como um peso pesado." O que significava isso? Quem mais poderia estar envolvido? A multidão estava em suspense e Anna se sentiu queixando-se contra a tempestade, presa entre a verdade e suas consequências. O que aconteceria agora? A vida de David, a dela, estava prestes a mudar para sempre. A jovem olhou nos olhos de David e o mundo à sua volta parecia ter desacelerado. Cada segundo pulsava como um tambor e as revelações ardentes cercavam os dois. A multidão pairava, tensões cortantes no ar. David estava paralisado. Não pode ser até que ele parecia em choque, a realidade começando a se moldar em algo mais sombrio do que imaginara. Antes que alguém pudesse processar as palavras da desconhecida, um grito agudo cortou o ar. Uma figura conhecida surgiu, correndo contra a maré de curiosos. Era Rosa, a mulher de vestido sofisticado, com os cabelos perfeitamente alinhados. Ela estava com uma expressão de terror, e quando seus olhos encontraram David, algo se rompeu dentro dela. "David, não! Agora não!" Sua voz tremia e parecia vinda de alguém que havia visto um fantasma. A multidão começou a murmurar e os olhos se voltaram para os dois. A tensão era palpável e Anna sentiu o coração disparar, uma pressão no peito quase insuportável. Rosa se aproximou apressadamente, ignorando a multidão. Sua mão tremia enquanto ela gesticulava, como se quisesse proteger o segredo a qualquer custo. "Vocês não têm ideia do que estão dizendo." Sua voz era firme, mas seus olhos brilhavam com medo. A verdade é que David não é apenas um milionário. Ele faz parte de algo muito maior e mais perigoso. A jovem interrompeu, com uma determinação feroz. A cada palavra, a intensidade na cena crescia. "Parem com isso!" Rosa gritou, mas suas palavras foram engolidas pela urgência da revelação.
Foi como um copo d'água que transbordou quando a jovem continuou. Ele é o herdeiro de uma família que está ligada à corrupção, ao crime, a algo que vai além do que vocês conhecem. O choque deslizou pelo rosto de David como um manto pesado. Ele parecia estar se afundando em um abismo de desespero. Não! Não pode ser verdade! Ele olhou para Ana, as lágrimas se acumulando em seus olhos. A confusão que ela sentia era intensa. Tudo que pensava saber sobre ele estava se desfazendo em um instante. Então, no meio de toda aquela tensão, um som estrondoso ecoou. A SUV preta que havia chegado antes começou a acelerar, os pneus queimando na pista. O veículo transformou-se em uma máquina de pânico. Uma porta se abriu bruscamente e um homem de terno escuro saltou de dentro. David! Precisamos ir agora! Ele gritou com um olhar frenético. O homem parecia estar em pânico, e isso atingiu a todos como uma onda avassaladora. David olhou para Ana, e nesse momento tudo parecia colapsar. Foi quando a mulher desconhecida gritou: "Eles estão vindo! O passado está de volta para cobrar seu preço!" O impacto das palavras causou uma onda de tumulto. A multidão começou a se afastar, confusa e assustada. Quem são eles? Ana sussurrou, sentindo medo que pulsava ao seu redor. E naquele instante, o chão sob seus pés tremia, como se a realidade estivesse prestes a ser brutalmente rasgada. Uma sirene distante ecoou, e a ameaça parecia palpável. A verdade começou a se revelar com uma ferocidade aterradora. David segurou a mão de Ana, uma conexão em meio ao caos, enquanto a multidão rugia ao redor deles. Se a verdade vier à tona. Ele começou, mas a frase se perdeu em meio ao barulho. De repente, uma figura surgiu por trás da multidão. Um homem alto, de expressão sombria, com um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Ele apontou para David, como um dedo acusador. "Você fugiu, mas não pode escapar." Sua voz soou como aço. Ana sentiu a temperatura cair. "Você não sabe com quem está lidando!" David gritou, a voz cortante, mas o medo era evidente. Aquilo não era apenas uma questão de publicidades ou escândalos. Era uma guerra que se desenrolava. A tensão aumentou, e Ana percebeu que, independentemente do que fosse revelar o futuro, o passado de David estava prestes a explodir em suas caras. A verdade que estava em jogo não era apenas sobre dinheiro ou influência. Tratava-se de sobrevivência. Rosa, com um olhar desesperado, sussurrou algo que ficou perdido no barulho. Foi um momento em que o tempo pareceu parar, e Ana, no fundo do coração, soube que a próxima escolha deles poderia mudar tudo. A pergunta pairava no ar, carregada de dor. Até onde eles iriam para proteger quem amavam? A sirene se aproximava como um presságio de caos. E entre gritos e murmúrios, o futuro deles balançava em uma linha tênue, preparada para desabar em um instante. O que viria a seguir poderia lhes custar não apenas a liberdade, mas a própria vida. Cada um deles estava à beira de uma revelação que poderia destruir tudo o que conheciam. E Ana sentiu o frio da incerteza avançar em sua espinha. O que mais havia por trás de todo aquele emaranhado de mentiras? O caos tinha tomado conta da cena. Gritos, misturados com sirenes, se espalhavam pela multidão.
Ana, sim. O homem que havia apontado para David estava prestes a fazer algo terrível. Você fugiu, mas não pode escapar. A ameaça pairava no ar, pesada como chumbo. Rosa estava paralisada, os olhos arregalados. David, você não pode se deixar pegar! Ela gritou, mas a realidade estava se desdobrando rapidamente. A multidão, antes curiosa, agora hesitava em se aproximar. O que você quer? David perguntou, a voz trêmula, mas cheia de desafogo. Nós sabemos de tudo. A fortuna, as mentiras. Você não pode se esconder! O homem avançou um passo e a tensão aumentou como uma corda prestes a se romper. Ana viu a expressão de Davi mudar. Havia raiva, medo, confusão, mas havia algo mais: determinação. Ele deu um passo à frente, encarando o homem. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Meu passado não define meu futuro. A multidão respirou. Aquela declaração provocou murmúrios de desconfiança e esperança. Ana se agarrou à mão de Davi, buscando força. Mas antes que pudesse dizer algo, a jovem que havia interrompido tudo tomou coragem. Se a verdade precisa vir à tona, que venha! Mas não vamos deixar que você decida o fim dessa história. O homem hesitou. A revelação estava mudando o jogo. Rosa se aproximou, o olhar fixo na jovem. Você sabe o que está fazendo? Isso pode acabar em tragédia. Talvez a tragédia já tenha começado há muito tempo, e nós só não percebemos. A jovem respondeu, com uma firmeza que impressionou a todos. Foi quando David tomou a iniciativa. Me escutem, eu não sou um criminoso. O que quer que minha família tenha feito não é o que eu sou. E eu não vou ser um mártir pelas escolhas de outros. A atmosfera se acalmou, mas o medo ainda dançava nos olhos de cada um. Precisamos de um plano, David disse, com autoridade. Mas não posso fazer isso sozinho. Ele virou-se para Ana, um brilho de esperança nos olhos. E você, Ana, vai ficar comigo? Vamos enfrentar isso juntos? Ana sentiu aperto no coração, um nó se desatando. Sim, ela estava com ele. Sim, vamos descobrir a verdade, mas juntos. E então, o homem que tinha se aproximado foi interrompido por um novo som. Sirenes de polícia se aproximando. A multidão se dispersou. Mas as intenções de David e Ana estavam mais claras do que nunca. Ele falou novamente, mais forte. Vamos lutar contra isso. Não deixaremos que nossos passados nos definam. A jovem, Rosa e até aqueles da multidão que começaram a observar se juntaram a eles em um movimento. Estamos juntos nessa, ecoou pela crowd. E pela primeira vez, David sorriu genuinamente. Era um momento de união, de uma esperança preciosa que poderia ser cultivada. Mas quando parecia que tudo acabaria bem, uma última sombra se lançou sobre eles. Cuidado, David! Eles não vão parar por aqui, advertiu a jovem. Ana e David olharam um para o outro, e o frio na espinha retornou. O que mais estava escondido nas sombras? Esse embate apenas começava. Enquanto a polícia finalmente chegava, Ana segurou a mão de David. Eles sabiam que uma nova luta estava a caminho, mas estavam prontos. E no fundo, a dúvida sobre o futuro pairava, revelando que a verdadeira batalha pela verdade e pela liberdade estava apenas começando. E agora, pessoal,
Antes de nos despedirmos, preciso que vocês façam algo incrível. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Vocês não vão querer ficar de fora. Esmaguem o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo e nos dá força para continuar trazendo mais histórias incríveis. E não esqueçam, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como acham que tudo isso vai se desenrolar. Compartilhem este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos espalhar a palavra. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então não esperem nem mais um segundo.